Por causa da pandemia, mais de 6 milhões de crianças com menos de 5 anos correm o risco de sofrer níveis perigosos de desnutrição devido à pandemia da Covid-19. Este alerta foi dado pela Unicef, que observou que 80% das crianças em risco vivem na África subsaariana e também no sul da Ásia. Para a diretora executiva deste órgão das Nações Unidas, as repercussões da pandemia estão a prejudicar as crianças mais do que a própria doença. Vamos agora falar com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas sobre este assunto. Muito bom dia, Alexandra Bento. Olá, muito bom dia. Eu peço-lhe um primeiro comentário a esta situação. A pandemia aqui, numa situação lado a lado com a desnutrição, sendo que a desnutrição pode causar ainda mais problemas do que a própria doença Covid-19. Exatamente. No caso das crianças, e é das crianças que estamos a falar, efetivamente a repercussão que pode ter na saúde das crianças acaba por ser muito maior do que a própria doença, a própria Covid-19. Porque reparemos, nós não nos podemos esquecer que neste período muitas das famílias vivenciam momentos difíceis, com redução do seu rendimento familiar. Aumenta a insegurança alimentar, que é o mesmo que dizer as dificuldades de acesso a uma alimentação equilibrada e, portanto, menos dinheiro, dificuldade de acesso a uma alimentação que seja equilibrada. Em muitos dos países, a cadeia alimentar, portanto, tudo o que é a produção, a distribuição dos produtos alimentares, está comprometida. Felizmente não é esse o caso de Portugal. Em Portugal tem-se monitorizado não só a produção, como as questões da colocação dos produtos nas prateleiras para que os consumidores os possam obter e, portanto, felizmente não é essa a situação de Portugal, sublinho, mas é evidente que mesmo em Portugal nós devemos ter preocupações em relação ao equilíbrio alimentar das nossas crianças, porque temos famílias com dificuldades económicas agravadas neste período. Não nos podemos esquecer que as escolas estiveram fechadas. Bem sabemos que as escolas acabaram por providenciar de formas diversas alimentação às suas crianças, mas não é a mesma realidade e, portanto, aqui a Ordem dos Nutricionistas tem muita expectativa daquilo que será a retoma das aulas e logo a retoma da alimentação escolar e a este propósito temos insistido com o Ministério da Educação para sermos recebidos até para que possamos vir a ter nutricionistas nas escolas. Eu lembro que o Orçamento do Estado previa a colocação de nutricionistas nas escolas este ano. O que não aconteceu, Alexandra, não é? Não queria interrompê-la, mas essa situação já é pedida há algum tempo. Quase podemos dizer que é antiga, ainda. não é? Quase e faz podemos falta, dizer não é? que faz imensa falta e o Orçamento do Estado para este ano, efetivamente, veio a prever a possibilidade da contratação de nutricionistas pelas escolas. E quando o Orçamento do Estado vinha a prever, não se imaginava este cenário pandémico. Ora, o que eu quero dizer com isto? Se neste momento temos este cenário e se demos esta previsão no Orçamento de Estado, não podemos perder a oportunidade de colocar nutricionistas nas escolas, porque a alimentação escolar assume-se aqui com um papel importantíssimo. Nós não podemos dizer que não temos questões de insegurança alimentar no nosso país, não temos questões de dificuldade de acesso a uma alimentação equilibrada. Não podemos dizer que não temos questões de baixo peso das nossas crianças. Ora, e se este alerta mundial vem pelas Nações Unidas, pela mão em concreto da Unicef, dizendo-nos que períodos como o que vivemos, em que há comprometimento em termos económicos, em que há comprometimento em termos daquilo que é a alimentação fornecida nas escolas, pode levar a situações graves de alterações em termos nutricionais. Claro que neste artigo que a Lancet nos traz o extremo dos extremos que se vivencia em alguns países, nomeadamente na África subsaariana e na Ásia, que não é, este artigo não é a questão portuguesa de uma subnutrição grave com um baixo peso acentuado nas crianças,
baixo peso esse em relação com a altura das crianças. Comparando, Alexandra, olhando para Portugal e essa insegurança alimentar de que fala, a questão do baixo peso também, que são questões reais, o que é que se pode fazer, além desta situação que propunha ou sugeria da existência de nutricionistas nas escolas, não é? Poderiam monitorizar de forma diferente. Existem crianças em ambiente também desfavorecido, não é? Sim, como é que se pode controlar aqui a alimentação destas crianças? Há várias medidas que podem ser tomadas e, desde logo, é evidente que a retoma económica é importante. Esse é um assunto de base. As transferências sociais para famílias que são mais carenciadas também é importante. Depois, outras medidas mais tangíveis e que têm que ser imediatas é cautelar a alimentação escolar para que ela seja saudável e equilibrada e que chegue a todas as crianças. E depois, por outro lado, é preciso fazer um diagnóstico precoce destas questões de desnutrição, de baixo peso, de carência alimentar. E, portanto, isto faz nos cuidados de saúde primários, em que se tem que fazer a monitorização de vários parâmetros nutricionais, nomeadamente o peso, como é evidente, mas, portanto, fazer a vigilância nutricional destas crianças para se fazer uma detecção precoce de situações que sejam graves e essas têm que ser, obviamente, tratadas. Ou seja, está a falar daquilo que seria uma atitude proativa por parte dos próprios serviços de saúde? Claro que sim, claro que sim. Nós temos que fazer uma retoma que tem que ser urgente e bem programada. Tivemos uma situação em que desviamos os nossos serviços de saúde e bem para as questões do tratamento da Covid-19. Neste momento nós temos que retomar. As outras doenças não estiveram de quarentena e, portanto, é preciso, obviamente, haver um cuidado acrescido. As mais das vezes lembramos-nos das doenças crónicas, lembramos-nos da obesidade, da diabetes, da hipertensão, muito prevalentes no nosso país e, sobretudo, nos adultos, mas esquecemos das crianças e esquecemos de questões de escassez de alimentos ou escassez de nutrientes. Porque nós podemos estar a ter escassez no Fica essencial. Ficou Exatamente. essencial, Alexandra. Obrigada, Alexandra Bento, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, aqui comentando este alerta muito claro da Unicef, dizendo que a própria desnutrição pode ser mais grave que a pandemia de Covid-19. Muito obrigada. Obrigada.